Olá, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, hoje com o conteúdo da disciplina de História. Hoje nós vamos falar como é que aconteceu, nós estamos falando, nas aulas anteriores, nós estamos falando sobre como é que se deu a formação da sociedade. Dessa sociedade, a gente vai falar hoje como é que se deu a cidadania. E o que é a cidadania? Dentro de uma sociedade, a gente tem atos de cidadãos. Então, vamos ver assim, mais ou menos, como é o conceito do que é cidadania. No geral, podemos dizer que é a prática dos direitos e deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. Ela descreve a condição de cidadão que o indivíduo leva sua vida de acordo com as leis que regem o lugar onde ele vive. A forma das pessoas viverem, às vezes, sofre transformações. A gente vai falar disso daqui a pouco, ok? E quem são essas leis? Existe um livrinho chamado Constituição Brasileira, no nosso caso, que ela é um livro onde está escrito as leis do nosso país. Nela também está descritos os direitos e deveres do cidadão brasileiro. Ele é o nosso manual de instrução de cidadania, manual de como o cidadão deve viver. Os direitos que as pessoas conquistaram são somente garantidos por lei, ou seja, eles são uma obrigação quando estão estabelecidos em uma Constituição. A Constituição é um conjunto de leis que dita as regras de um país. Nela tem direitos e também os deveres de cada cidadão. Como é que chegou os direitos dos povos? Como cidadãos de um país, os povos devem ter direitos, ou seja, cada sociedade inserida em uma nação, ele tem o direito de ser governada por suas próprias leis, religiões, organização política e a forma de viver, desde que ele não desrespeite os direitos humanos. Olha só, desde a independência até os dias de hoje, o nosso país já teve 7 constituições, cada uma atendendo aos anseios de sua época. A Constituição vigente, a que está agora no Brasil, ela foi feita em 1988. E o que é que eu falei aqui na estante? Há pouco instante eu disse o seguinte: a forma das pessoas viverem sempre sofrem mudanças. E por que sofrem estas mudanças? Por causa de algumas transformações sociais que acontecem nos seus momentos históricos. É o que eu acabei de falar aqui sobre essas mudanças, Desde quando nós nos damos como independente, nós tivemos várias constituições, várias formas e jeito de se viver. Mas nem sempre foi assim. Como é que se deu a forma de cidadania? A primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade, com seus conceitos políticos de democracia. Se hoje nós entendemos a democracia como um governo que tenta representar a vontade de todos, na Grécia Antiga não era bem assim. Quem formava a democracia grega era o cidadão. Nos conselhos, nas reuniões, que decidiam os rumos de cada sociedade, comunidade, seguiriam. Cada cidadão tinha voz e poder de voto iguais, ou seja, nenhuma opinião pesava mais do que os demais. Entretanto, nem todos recebiam o título como cidadão. Esse título de cidadão não era para qualquer habitante da comunidade grega.
Apenas quem eram considerados cidadãos eram os homens livres. Quem eram esses homens livres? Eram pessoas que tinham posses ou eram considerados como guerreiros naquela época. Ou até mesmo os filhos desses homens livres eram considerados como cidadãos. As mulheres, as crianças, estrangeiros, escravos, comerciantes e artesãos, eles não eram considerados cidadãos. Portanto, eles não tinham vozes ativas dentro dessa sociedade. Era a política feita de cima para baixo. O povo viveria de acordo com os ditadores, ou ditadores não, os cidadãos que eram considerados cidadãos de elite. Mas essa história foi mudando no século XVIII. Eu vou dar uma paradinha no vídeo, voltaremos daqui a pouco instante.